Mano, como o chocolate é gostoso, velho. Mano, realmente, o chocolate é muito gostoso. Que pena que eu estou comendo um bombom de cobertura sabor chocolate. No caso, por mais que o recheio... Fica aqui, mano. Nossa, que fofo. Tomara que não tenha esse corte. Mas enfim, o recheio é de castanha de caju, né? Então, eu sou um apreciador. Sou um fã, eu diria, do Instituto Castanha de Caju. Só que, infelizmente, aí o sonho de valsa vem deixando a desejar na cobertura sabor chocolate, né? Que todo mundo sabe aí que é gordura hidrogenada. Mas o wafer Incrível, tava inclusive. Você é louco, crocante tá. Inclusive. Fica à vontade. Eu vou mastigar aqui. Uma curiosidade sobre o sonho de valsa. Você sabia que os bombons tipo sonho de valsa, ouro branco, eles... Todo mundo achou que ficou com essa embalagem pra ficar bonitinho, né? Falou, nossa, olha, ficou muito mais fácil de abrir, não sei o quê. Mas na realidade, mano, é porque eles enxergaram uma brecha tributária. Acredita? É bizarro isso. Tudo por causa de dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. Não esquece de falar no microfone, o seu cabaço. Aí... Aí, no caso, eles enxergaram uma brecha tributária e viram assim, pô, se eu transformar o meu bombom em waffles, peraí, wafer, não é waffles? Se eu transformar em wafer, eu vou pagar consideravelmente menos em imposto, né? E aí eles fizeram toda essa artimanha para transformar um bombom que era delicioso, eu diria, em um wafer com recheio cremoso e cobertura sabor chocolate. Ou seja, eu diria, inclusive, que o sonho de valsa ele está em pleno declínio, assim como a nossa sociedade, né, Pedro? Claramente. Eu acho que é legal notar. Você falou sobre o capitalismo. E claramente, mano, a gente tá dominado aqui pelo capitalismo, porque os três estão tomando Coca Zero. E não é o primeiro dia que isso acontece. A Coca Zero, no caso, ela é capitalista, mas a Coca normal não é, então. Não, é porque a gente tá, mano, completamente entregue ao monopólio, mano. E vale ressaltar que Coca-Cola é diabo ao contrário, né, mano? Eu tenho que levantar esse ponto. Verdade. Mas só um comentário antes, mano. É incrível como tudo hoje em dia é falso. Sonho de valsa, de chocolate. Não tem chocolate. O energético do Toguro não é energético. É sabor. É sabor energético. Tudo falso hoje em dia, mano. Esse cookie provavelmente não é chocolate também. Mas será que as coisas estão ficando falsas porque as pessoas ficaram falsas primeiro? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque existe aquele velho ditado aí que toda avó, toda mãe diz que você é o que você come. E aí pode ser aí que em determinado momento o mundo, como tão bizarro que ele está... Foi mal, eu tava rotando. O mundo tão bizarro como ele está, pode ser que esse conceito aí se inverteu, né? No sentido de o que você come se tornou o que você é, mano. Pode ter acontecido isso aí também. E eu acho importante, eu acho inclusive bem pertinente essa observação do Pedro, que é a questão da falsidade, né? Porque assim, se a gente analisar bem o mundo que a gente vive hoje, a gente vive um mundo falso, né? A gente, principalmente o pessoal mais novo aí, eles têm uma visão de mundo cheio de dancinha. E eu não sei vocês, mas eu não vejo muita gente dançando na rua. Eu já peguei vários ônibus aí lotados de manhã e eu não vejo ninguém dançando feliz no ônibus de manhã. E eu acho que toda essa falsidade, todo esse simulacro da realidade, eu acredito que isso é muito danoso pra gente, porque, tipo assim, mano, quando você não sabe como é a realidade,
no momento que você se depara com ela, você vai se assustar. E o que acontece hoje, pelo menos aí eu vou passar o comentário para vocês expandirem aí também. Mas uma coisa que eu vejo é que parece que como a gente não sabe como é a realidade, a gente não tem, eu diria, a menor ideia de como ela é, quando a gente se depara, a gente fica absolutamente maluco. Tanto que um dos temas aí que estão numa crescente aí no mundo de hoje é a saúde mental, porque tá todo mundo maluco. Então, o que vocês acham disso? Você pode começar. Posso começar? Terminando de mastigar. Eu acho que assim, é muito curioso, mano, quando a gente olha pra essa negação da realidade, que pra mim não pode ser definido como nada mais nada menos que a mentira, que é, por definição, a negação da verdade, portanto, da realidade dos fatos, em que, de uma forma certamente patológica, da mesma forma que uma pessoa que é mitomaníaca e acredita nas suas mentiras, a gente mentiu tanto para si mesmo, por querer acreditar em outra realidade, que a gente começou a acreditar nessa mentira até a ponto de contar essa mentira para os outros. E eu acho que isso começou há muito tempo atrás, a ponto que hoje em dia tá todo mundo contando mentira e tá todo mundo acreditando nessas mentiras. Porque a própria pessoa que conta nem sabe que é mentira. Então eu acho que a gente poderia falar que isso daí é uma mentira geracional, que tá se correndo por muito tempo aí. Em que ela pode ter começado há coloca aí umas boas 10 gerações. Mas ela começou com uma mentira pequena. E ela foi se estendendo. Porque tudo começa, querendo ou não, pequeno, né? É que a mentira... Ok. Mas a mentira em si, você começa, quando criança, usando como um método de defesa, né? Porque quando seus pais, ou só sua mãe, dependendo do caso, vinham lhe confrontar porque você fez algo errado, você soltava uma mentirinha. Fala, não fiz isso aí não, você é louco. Sou educado, caralho. Mas eu acho que, de fato, a mentira se tornou o mal do século. Porque hoje espalhar fake news é algo tão comum que a gente nem se importa. Criar vídeos falsos com IA é uma das coisas mais divertidas do dia a dia. Criar imagens, principalmente com seus colegas de trabalho, feito na IA, é uma diversão. Então, na minha opinião, o mundo existe, tudo que é usado para o bem e para o mal. Você decide. Você vai usar a mentira para o bem ou para o mal? Bom, eu sinceramente, assim, acredito que a falsidade seja realmente um problema muito grande. Mas eu gostaria, inclusive, de ir além em relação a esse ponto. Porque eu acho que, assim, como que uma pessoa é enganada? Eu vou falar minha opinião, obviamente, mas eu acho que ela é enganada quando falta para ela conhecimento. Eu diria até que falta para ela uma certa espiritualidade. No sentido ali dela, não no sentido divino de você ter Deus no coração, né? Mas no sentido de você ter um espírito forte, você ter coragem, honestidade, você, assim, trabalhar ali com as virtudes. Eu vou dar a deixa aqui pro Pedro, que ele vai praticamente salivar quando eu passar esse microfone para ele. Que no caso eu não vou passar, porque ele já tem um. Mas eu particularmente gosto muito de uma interpretação sobre os pecados capitais, que, se eu não me engano, é em São Tomás de Aquino, que eu não sei se você sabe, mas a preguiça nem sempre foi um pecado capital.
A igreja, assim como a filosofia e todos esses estudos que envolvem o homem, eles sempre tentaram elencar as virtudes e os vícios, né? Como a gente costuma chamar na filosofia clássica. Mas os principais teólogos cristãos não utilizavam a preguiça como pecado capital. Eles utilizavam uma coisa chamada assídia. E a assídia, para mim, assim, ela tem... Para mim não, né? Ela tem várias definições, porque vão tendo várias interpretações acerca de cada livro e etc. Mas eu acredito que a assídia resuma bem o mundo que a gente vive hoje na seguinte definição: a tristeza espiritual. Porque eu acredito que, assim, a assídia, ela seja a principal influência para o mundo tá como tá hoje, porque quando você se sente triste, você perde a motivação para fazer as coisas, né? Aí que acontece a depressão e coisas do tipo. E a tristeza espiritual, ela vem nesse tocante para, tipo, te desmotivar a buscar a verdade. Quando você está desmotivado a buscar a verdade, eu entendo que você fica mais suscetível à mentira e à falsidade, que, como Pedro muito bem observou, não é uma coisa que é de hoje, isso sempre existiu. Mas em algum momento a gente conseguia combater isso. Por que a gente não consegue combater isso hoje? O que você acha, Pedro, da assídia? Você acha que é uma boa definição para a gente falar sobre a nossa geração? Eu acho que hoje em dia, muitas pessoas falam que o mal do século é a depressão, e querendo ou não, a depressão seria, para mim, uma forma extrema de tristeza e rejeição, ódio, etc. Eu acho que a assídia, como sendo a tristeza espiritual, e assim como todos os pecados capitais e todos os males identificados não só pela teologia, mas como por toda a filosofia, eles são maus da alma, né? E a gente, considerando um ser de 3 partes, ou seja, corpo, alma e espírito, ou mesmo um ser de 2 partes, sendo só corpo e espírito, ou corpo e alma, sem negar o metafísico, a gente tem que a mentira, ela não é só uma coisa física, porque afinal, o seu corpo físico não consegue mentir para ele mesmo. Os processos e reações químicas que acontecem no seu corpo são incapazes de mentir para ele. Porém, a sua alma e o seu espírito, esses sim são passíveis de serem contaminados pela mentira e de transcender a própria realidade. Porque, afinal, eles estão a par dela. E, sendo assim, eles sendo observadores da realidade como um todo, a sua alma e o seu espírito, quando a sua alma começa a fraquejar, o seu espírito começa a ficar cada vez mais fraco, você vê que ele começa a ter menos consciência de si mesmo, da extensão das suas ações, e principalmente ele começa a ter menos consciência como as coisas que são feitas na realidade, como elas afetam a sua própria alma. Então, assim como todo pecado que mancha a alma e corrompe o ser, a assídia, a mentira, a luxúria e a gula, todos eles são danosos à alma. Só que cada um deles foi sendo normalizado da sua forma. No meio evangélico, por exemplo, é visto como uma piada você comer bastante, você encher o prato. Porém, isso começa a se tornar gula ao ponto que você sai de um almoço, né, de um after da igreja passando mal. Ou seja, é um pecado que se tornou um pecado de estimação, como a gente chama. Que em outras leituras, não na leitura mais bíblica ou teológica, poderia ser visto como um mau hábito.
E a mentira pode ser vista como esse mau hábito, porque a mentira leva àquilo que a gente falou, ao conforto. A mentira, ela é como se você se colocasse dentro de uma bolha, em que você fala que tá tudo bem, em que vai dar tudo certo, e você usa isso como uma desculpa para cair na passividade, na qual você aceita que tá tudo bem, ou você aceita que vai dar tudo certo, e você deixa de agir, esperando com que as coisas deem certo. Tanto que aquela máxima do estoicismo, que é muito mal interpretada e mal utilizada, de que o estoico não tem que se importar com as coisas que acontecem ao redor dele, porque ele não pode as controlar. Quando ela é dobrada e mal interpretada, ela vira nada mais nada menos que uma mentira, porque o estoico começa a ser visto como uma pessoa que, em vez de aceitar a realidade das coisas que ele não consegue controlar, mente de que ele não consegue controlar nada e usa isso como desculpa para ele não precisar agir de forma alguma. Em frente a tudo isso, Wilson, e aí eu quero que você comente sobre isso. Como que você acha que as pessoas têm utilizado da mentira e de tudo que elas têm ao seu dispor para se tornar cada vez mais passivas e cada vez mais confortáveis? Primeiramente, parabenizar por esse gancho, hein? Puta que pariu, velho. Que gancho foda, mano. Caralho. Mas, vamos lá. Como a gente já veio discutindo a passividade há mais de um dia, que é um gancho muito foda que você trouxe, e eu acho que não só a mentira leva à passividade. Obviamente não foi isso que você disse, mas essa é uma opinião que eu estou dissertando. A passividade, como a gente comentou, é você estar suscetível a aceitar tudo. Então, você aceita tudo que há de ruim sem fazer nada. Esses bate-papos que a gente faz no dia a dia leva a crer que a mentira ela é uma mentira para si mesmo que leva à passividade. Então você mente para si mesmo para você acreditar que está tudo bem, independente da situação que você está passando. Isso acaba denegrindo a si mesmo. Então existem meios para que você saia desse fluxo, desse rio que está desaguando até você cair na passividade extrema e aceitar tudo, e até mesmo caindo em um local pior, que seria as doenças mentais, que é algo muito difícil para sair. Mesmo que você batalhe dia a dia, você ainda pode ter, tá? Então, só para deixar isso claro, que não é só a mentira e a passividade que leva a isso. Mas você pode estudar, existem muitos estudos e vários filósofos, como a gente vem comentando, que demonstram o quão isso é negativo. Você tem que praticar exercícios. Inclusive, que a gente já falou, é admirar a beleza do dia. Porque você vai parar de pensar de forma negativa, parar de querer aceitar tudo que há de ruim acontecendo. E o primeiro ponto, que é o mais importante para você sair disso, é aceitar que você é um merda. Aceita que você é um merda, que realmente vai dar tudo errado, mas começa a ver o lado bom de tudo, em vez de ver o lado ruim de tudo. Não é? A gente tem público, perdão, esqueci de falar isso. Mas eu acho que esses são os pontos primordiais. Então, na semana retrasada, se eu não me engano, eu tive esse bate-papo com o Luan, que eu comentei que fazia muito tempo que eu não admirava o dia. E eu passei a refletir depois daquilo o porquê. Então, a toda a oportunidade que eu tenho agora, eu tô olhando o dia de uma forma diferente. Então, é você sair dessa rotina de merda que faz você pensar de forma negativa toda hora e mudar um pouco a sua vida de fato. Eu não tenho gancho igual o Pedro, então eu peço perdão. Bom, acho que só voltando aqui,
só um segundo, você tinha feito duas perguntas sobre a mentira e o quão isso estava denegrindo a sociedade. Então, as duas foram respondidas com esse gancho do Pedro e o meu? Bom, eu acredito que foram respondidas, mas eu quero aí fazer uma pequena observação, porque teve um ponto que o Pedro levantou que eu acho muito pertinente, que é a questão da interpretação das coisas, né? Eu acompanhava antigamente, né, um neurocientista, que também era psicólogo, inclusive, e ele falava um termo que hoje eu acho o conteúdo dele péssimo, para ser bem honesto com vocês. Mas na época eu lembro que eu via e ele falava sobre as nossas lentes estarem sujas para o mundo, né, no caso. E eu acho que, principalmente o mundo que a gente vive, da mentira e etc, tudo isso, ele acaba acostumando a gente a aceitar determinadas coisas. E esse aceite, essa passividade que também está ligada a isso, ela ocorre também pela má interpretação. Até porque, assim, acho que todo mundo já passou por algum momento na vida que foi mal interpretado, e aí você fica triste, você olha pro espelho e fala, puta que pariu, eu não quis dizer isso, mas a pessoa entendeu isso. Então a questão da interpretação é algo complicado já em uma primeira camada, mas quando a gente olha, por exemplo, para o que o Pedro falou na questão da interpretação estoica, que a interpretação do estoico seria imperturbável, as pessoas levam para uma pessoa que seja puramente passiva na vida, acontece isso em relação à vida também. No caso, em relação à interpretação, eu tive um amigo meu que me ensinou muita coisa, que foi o Bruno. Inclusive agradeço ao meu querido amigo Bruno aí, que ele me ensinou muita coisa em relação à interpretação, porque eu confesso que eu já li há bastante tempo, mas com esse mundo rápido que a gente vive e coisa assim, eu abusava de algumas coisas bem imbecis, que era, por exemplo, a leitura dinâmica, que eu não aproveitava uma obra como ela realmente era e coisa do tipo. No caso, assim, essa questão da interpretação eu acho que é um ponto muito importante também, porque a gente precisa se atentar às coisas como elas são. O Carl Jung dizia que em determinado momento da nossa vida a gente começa a fazer uma integração do self, que seria o nosso consciente e o nosso inconsciente, com o ego, que é como se fosse a nossa máscara que a gente usa na sociedade. E o que eu sinto hoje é que parece que essa integração dos dois, principalmente na vida adulta, ela não acontece mais. É como se o ego ele permanecesse e ficasse ali até o fim, no caso. Mas, assim, a gente tem a questão que você falou, viu, sobre a contemplação do dia, é um ponto muito importante, até porque eu, particularmente, já tive muitos problemas relacionados ao trabalho. Não esse, importante deixar bem claro, mas eu já tive muitos problemas relacionados ao trabalho. E um dia, um amigo meu, que foi ironicamente o Bruno também, me falou uma coisa que me colocou para pensar bastante, que parece óbvia, mas que quando você tá na desgraça, você não pensa, que era a sua vida não se resume ao seu trabalho. Então existe muito mais do que um Luan que trabalha em X lugar. Existe o Luan Y, o Luan Z, o Luan que pensa isso, o Luan que pensa aquilo. E aí quando a gente, ao invés de pegar os óculos e só colocar eles no rosto para observar as coisas, talvez às vezes a gente tenha que pegar o óculos e virar pra gente e olhar um pouco pra gente também, para entender qual que é a nossa interpretação sobre as coisas. Porque, como a gente vem discutindo aqui,
a influência sobre esse pensamento, ela não é uma coisa puramente pessoal. A pessoa não nasce na minha visão, né? Ela não nasce com uma interpretação do mundo. Ela vai construindo com o tempo, ela vai adquirindo conhecimento e coisa assim. Só que a interpretação da realidade, ela depende da gente. Ela depende do nosso esforço. Ela depende da gente entender as coisas como elas realmente são, entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. E eu acho que tudo isso que a gente discutiu responde as minhas duas perguntas. Mas aí, no caso, eu confesso que para concluir essa conversa, eu tenho uma dúvida para passar para o Pedro agora. Sim. Se a gente sabe, Pedro, que esse talvez seja o jeito errado de se viver e esse seja um mal, qual é o jeito certo em uma visão cristã, já que o Wilson passou aqui a visão de um mocoquense? Então, quando a gente fala de jeitos de se viver, eu vejo que todo mundo tá atrás do jeito certo ou do melhor jeito de se viver, né? E muito sobre o melhor jeito de se viver, eu acho que é a gente analisar o ponto que acho que todo ser humano tá atrás, que é a felicidade. O que é a felicidade? O que torna um ser humano feliz, né? E ao longo da história, muitas pessoas tentaram dar essa resposta. Provavelmente todos os grandes filósofos tentaram atingir o que seria a vida bem vivida ou a felicidade. Seja na Grécia, onde a gente tinha o sentido de que a vida bem vivida é uma vida eudaimônica, ou seja, uma vida onde você vive no lugar onde você foi feito para viver, seja uma vida de prazeres entregues, como a vida de Epicuro. Mas eu acho que dos grandes pensadores, Jesus vai dar a resposta mais disruptiva de todas elas. Porque todas as definições de felicidade e da vida bem vivida, seja para Nietzsche, seja para Aristóteles, para Platão, elas estão direcionadas à própria pessoa. Ou seja, é o lugar onde eu melhor me encaixo, o fazer da minha vontade, e eles estão sempre apontados para a minha felicidade. Mas Jesus, ele aponta para a felicidade do outro. Ele fala que a vida bem vivida é a vida vivida dedicada ao outro, aonde você vê os resultados dos seus esforços no sucesso de outra pessoa. Então, como pode que o homem mais influente da nossa história, que dividiu tempos, para ele a definição ideal de felicidade seria a felicidade do outro, seria uma vida entregue ao outro? E como que a gente vive feliz sendo entregue ao outro, se não amando o outro assim como a gente se ama? E em toda essa lógica, amar o outro como a gente se ama é entregar o que a gente queria que a gente tivesse pro outro. Então, a gente tem no cristianismo a ideia da graça, né? Que é o favor imerecido. E quando a gente entende no cristianismo que nós somos amados, mesmo não merecendo, ou seja, nós somos amados de graça, de uma forma que nós não merecíamos, a gente se sente constrangido, subverso. A gente fala que os 4 evangelhos eles são subversivos. A gente se sente afogado de uma tal forma em que a gente precisa compartilhar disso. E a gente precisa entregar para outras pessoas o que a gente um dia recebeu. Então, para finalizar, é algo que eu acho muito bonito, porque isso para mim é concretizado na figura de uma pessoa
que não é Jesus, mas que é de uma figura de um estereótipo que é o estereótipo do pai adotivo. Porque o pai adotivo, ele não é obrigado a amar a criança pela sociedade, ou seja, não foi instituído para ele uma pensão a ser paga, uma participação afetiva a ser feita. Ele escolheu ativamente amar uma pessoa que não tem nada a ver com ele, que não veio da genealogia dele, que provavelmente não foi ele que criou, e ele escolheu amar essa pessoa com a mesma intensidade, se não uma intensidade maior do que ele amaria um filho biológico. E é isso que esse é o barato do cristianismo, porque na lógica do cristianismo todos nós somos filhos adotivos de um pai que nós mesmos odiamos antes de conhecer. Então, na lógica do cristianismo, e é uma frase que eu gosto muito, na visão do evangelho as coisas são um pouco diferentes, a realidade das coisas é um pouco diferente, aonde o pai adotivo dá o seu próprio filho de sangue para que o filho adotivo possa ter direito de sentar na mesa. Não sejam uns bosta. É isso. Inclusive, eu descobri que você destaca, mano.